nome está escrito na palma da mão dele. E ainda que teu pai e tua mãe morra, o Senhor não vai esquecer de ti. Ela estava com um cigarro na mão. Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que impedem a gente de ouvir a voz de Deus. Eu sempre gosto de deixar claro aqui que falar com Deus é orar. E é lindo quando você entende que a oração não é só aquela onde você para no quarto, dobra o joelho ou está na igreja com as mãos levantadas. A oração que Deus mais se agrada é aquela que tu faz a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. É aquela quando tu tá lavando a louça, varrendo a casa, passando o pano, lavando o banheiro. É aquela quando tu tá dentro do carro no trânsito. São as orações mais sinceras. Exemplo, eu falo mais com Deus quando eu tô lavando louça, quando eu tô varrendo a casa, passando pano. Eu falo mais com Deus nessa hora do que realmente quando eu vou dormir. Quando eu vou dormir eu oro, mas é aquela oração mais rápida, porque o dia inteiro eu chamei o Senhor para me ajudar a fazer o almoço. Quando eu tô lavando a louça, eu lembro de alguém, eu oro pelaquela pessoa. Ou eu lembro dos problemas que eu tô passando, algo que eu preciso resolver, eu apresento o Senhor naquela hora. E aí eu coloco um louvor, e enquanto eu louvo, eu agradeço ao Senhor pela minha família. Então assim, eu tô falando da minha experiência, eu sempre gosto de adorar e exaltar o nome de Deus nessa maneira, livremente. Há quem gosta de dizer assim, não, agora eu terminei tudo, vou fechar a porta do quarto, vou entrar e vou orar, né? E vou dobrar meu joelho e vou tirar aquela 1 hora com Deus. E tá tudo bem, é a sua maneira de falar com Deus. Mas o vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que impedem a gente de ouvir a voz de Deus. Porque falar com Deus, eu até falei no vídeo aí, não é só falar e desligar e não ouvir a voz dele. Nós precisamos estar atentas para ouvir a voz de Deus. E Deus fala através da palavra, e Deus fala através de uma pessoa que se levanta. Às vezes essa pessoa é uma irmã do coque, mas às vezes não é. É uma pessoa que nem cristã é, e Deus usa aquela pessoa para falar com a gente. Eu tenho certeza que alguém já passou por uma situação como essa. Deus fala com a gente até com frases em carro. Uma vez eu tava aflita, pedindo ao Senhor uma resposta, uma direção. E eu tava na estrada com meu esposo vindo de Fortaleza para Trairi. E de repente um carro ultrapassa a gente. Esse carro assim, pra mim, eu não tava dirigindo, mas eu sou muito observadora. Eu gosto de ficar olhando no retrovisor e tal. E esse carro pra mim surgiu assim do nada. Meio que eu não tava esperando aquele carro. De repente ele ultrapassou a gente e ficou na nossa frente. E quando eu olhei o versículo que tava no carro, eu comecei a chorar e eu entendi que aquele versículo era o Senhor falando comigo através do adesivo do carro. E aquilo falou muito forte ao meu coração. Às vezes Deus fala com a gente. Uma moça, uma vez, uma médica, ela era uma conhecida nossa, ela não sabia o que eu estava passando. E eu estava passando por um momento muito grande de ansiedade, de síndrome do pânico. Ela não sabia, apesar dela ser médica e frequentar o comércio do meu pai, ela não sabia disso. E ela chegou perto do carro e falou comigo, falou com o Fabiano, que na época era só namorado, e falou com a gente. Quando a gente já ia dando partida no carro, ela olhou e disse assim: o Deus que tu serve manda eu te dizer que o teu nome está escrito na palma da mão dele. E ainda que teu pai e tua mãe morra, o Senhor não vai esquecer de ti. Ela estava com um cigarro na mão. Então Deus tem várias formas de falar. E a gente não pode limitar Deus numa caixinha. Mas existem comportamentos nossos que vai fazer com que a voz de Deus seja abafada. E a gente começa a acreditar que Deus não quer falar comigo. Deus não vai falar comigo. E a primeira coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus é a nossa desobediência. Desobedecer a Deus. Se Deus já mandou você perdoar, você não precisa ficar esperando sentir no coração ir lá e perdoar. Deus já mandou, é para ir. E Ele não vai dar o segundo passo até você cumprir.
Se Deus já falou para você algo, você tem que fazer. Mas muitas vezes você fica aí com orgulho, com sentimento de rancor, de amargura, se vitimizando, porque ser vítima é uma coisa, se vitimizar é outra. Então, a desobediência daquilo que Deus já mandou a gente fazer e a gente fica na nossa, nos impede de ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que impede a gente de ouvir a voz de Deus são os ruídos externos. Com quem a gente está se aconselhando, hein? Lá em Salmo 1, está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Com quem você tem se aconselhado? Se Deus já falou algo ao teu respeito, por que você está pedindo a opinião da outra pessoa? Será que eu faço? Será que eu não faço? Deus já disse que te abençoaria se você abrisse o negócio, entrasse na faculdade, comprasse a casa, trocasse o carro, entrasse no curso que você tanto quer. Mas você está se aconselhando com pessoas que nem sequer conhecem o Deus que tu serve. Imagina só se Noé tivesse ido pedir a opinião da galera. Ei, galera, o Deus que eu sirvo disse que era para eu fazer uma arca, um barco bem grande, porque vai vir um dilúvio. O que é que vocês acham? Vocês acham que homens de Deus teriam se aconselhado com pessoas que não servem o Deus que a gente serve? Então, cuidado com esses conselhos das amigas que andam cercando você, te dando várias ideias sábias, baseadas em fotinhas de Instagram, e tá fazendo você não ouvir a voz de Deus. E isso é muito sério. E a terceira coisa que impede você de ouvir a voz de Deus são seus medos. O medo te paralisa. O medo, ele é legal, ele é normal, ele é bom pra gente não se queimar, pra gente olhar para um lado e pro outro na rua quando vai atravessar. Mas o medo que te paralisa, que impede você de avançar, que diz que você não vai conseguir, o medo que limita os teus sonhos, o medo que esconde o Deus poderoso que tu serve, esse medo está impedindo você de ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que no verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós não somos mais escravos do medo, do pecado. Nós não temos mais legalidade aí. Nós não precisamos dar brecha para que o medo entre na nossa vida. Mas o Deus da paz nos dá entendimento. Lá em Filipenses 4, diz a palavra de Deus assim: eu quero trazer à minha memória, né? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, para que o Deus da paz guarde o meu coração e a minha mente. Então, o que você está trazendo à sua memória? É tudo que é bom? É tudo que é puro? Ou são seus medos, suas limitações? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu não tenho um diploma, mas eu não tenho acesso, mas eu não tenho dinheiro. Você tem o Deus da paz e o Deus que supre todas as tuas necessidades. Então, essas são as três coisas que impedem você de ouvir a voz de Deus: a desobediência, os conselhos errados, as vozes contrárias que estão te afastando de ouvir a voz de Deus, que te impede de ouvir a voz de Deus, e o medo que te paralisa. Não permita que essas três coisas lhe impeça de ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe.